Esse caso começa quando um jovem entra em uma delegacia com as mãos machucadas e cartões de crédito que não eram dele, assumindo que tinha tirado a vida de alguém. O policial que o atendeu nem imaginava que estava prestes a descobrir uma trilha de sangue gigantesca. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Vou pedir logo no começo também para você já deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal, e fazer um lembrete que ainda dá tempo de participar da ação do iPhone 16. Por apenas R$ 4,00 você adquire o e-book sobre serial killers que eu mesmo criei e ainda concorre ao iPhone 16 ou 4.000 no Pix. O link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Corre para participar porque os números estão acabando. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Alex Ray Scott nasceu em meados dos anos de 1990 no estado de Oklahoma, na região centro-sul dos Estados Unidos. Não há muitos registros públicos sobre o nascimento exato dele, mas documentos judiciais indicam que ele foi criado como um menino em uma pequena comunidade nas redondezas de Tulsa. Logo nos primeiros registros legais já aparece um dado que mudaria completamente o rumo da sua história anos depois. O Alex, ele era membro reconhecido da nação Cherokee. Tá, Bruno, mas o que isso significa? Bom, nos Estados Unidos, o termo nação indígena tem força legal. Existem 574 tribos reconhecidas pelo governo federal e a Cherokee é a maior tribo de todas, com mais de 400 mil membros registrados. Ser cidadão da nação Cherokee significa ter direitos específicos, acesso a benefícios federais e, o mais importante nesse caso, crimes envolvendo esses membros, quando cometidos em território indígena, não são julgados pelas autoridades estaduais, mas sim pelo governo federal, com o envolvimento direto do FBI. Bom, mesmo com esse vínculo legal, o Alex não parecia conectado à cultura da tribo. Ele não frequentava eventos culturais, não falava a língua indígena e nenhum parente próximo foi mencionado durante os processos. Era como se ele tivesse crescido em meio a dois mundos, mas não pertencia direito a nenhum deles. A infância do Alex é marcada por ausência de referências afetivas. Nenhum registro menciona pais, irmãos ou responsáveis legais. Não há relatos de estabilidade familiar, escola ou acompanhamento psicológico. Se ele teve proteção, não foi registrada. Ele cresceu à margem da sociedade, em bairros pobres, em lares instáveis, provavelmente em silêncio e totalmente reprimido. Como eu falei, embora eu não tenha encontrado nenhuma informação sobre a família dele, eu acredito que a família dele devia ser muito ligada à tribo e como ele não queria fazer parte desses costumes, ele acabou se afastando. Mas isso é o que eu penso sobre a situação dele por conta do decorrer da história, tá? Na sua adolescência, ele começou a apresentar comportamentos de isolamento, episódios de agressividade, mudança frequente de comportamento e instabilidade emocional. Em algum momento, já ali entre os seus 18 ou 19 anos, o Alex começou a questionar a sua identidade de gênero. Durante o início da vida adulta, ele ainda vivia com identidade masculina, mas pessoas próximas relatariam mais tarde que ele demonstrava grande desconforto com a aparência, com o próprio corpo e com os papéis sociais que esperavam dele como homem. Isso coincide com o período em que ele passou a viver como nômade, mudando de casa em casa, dormindo em sofás de conhecidos, se mantendo com trabalhos temporários, sempre evitando criar laços. O Alex não tinha um círculo de amizades estável, era como se ele estivesse em movimento constante para escapar de algo que nem ele mesmo conseguia nomear. Embora já tivesse cometido pequenos delitos, até aqui nenhuma denúncia criminal havia sido feita contra ele, mas esse período de calma durou pouco, porque foi durante essa fase de instabilidade que ele se aproximou de um homem chamado Robin Scottapel. E esse encontro foi o início de tudo. Lá por volta de 2019, o Alex Ray Scott tinha 24 anos, a vida dele já tinha virado um emaranhado de problemas, sem lugar fixo para morar, sem trabalho garantido e com um histórico já bem conhecido
por algumas atitudes agressivas. Seus amigos já não queriam mais ele por perto, porque era comum acontecer algum desentendimento e o rapaz ter ali um comportamento um pouco mais agressivo. Ele até sofria um certo bullying por conta disso. Algumas pessoas próximas falavam que ele era selvagem, se referindo à sua origem indígena, e por isso as pessoas meio que se afastavam dele. Quem olhava de fora via uma pessoa extremamente no limite emocional e financeiro, e talvez até moral. E foi nesse cenário meio caótico que apareceu o Robin Lee Scottapel, um senhor de 63 anos, morador de Broken Arrow, uma cidade no estado do Oklahoma. Robin era aquele tipo de figura que parece invisível na correria do dia a dia. Ele era discreto, de hábitos simples, tranquilo, trabalhava fazendo bicos esporádicos, ajudando no que podia os seus vizinhos e conhecidos em troca de algum dinheiro, e morava numa casa modesta ali no leste da cidade. Ele era solteiro, sem filhos, sem muitos laços e provavelmente sentia o peso da solidão. E foi aí que ele decidiu alugar um dos quartos da sua casa. Não só pelo dinheiro, mas para ter companhia, alguém para conversar de vez em quando. E quem bateu na porta foi justamente o Alex, que acabou sendo o seu último inquilino, no pior sentido que essa frase pode ter. Nos primeiros dias parecia que tudo ia dar certo. O Alex se apresentava como um homem que era muito dedicado, ele ocupou o quartinho ali dos fundos, chegou dizendo que estava tentando recomeçar a sua vida, nova fase, nova chance, prometeu ajudar com as contas, manter a casa em ordem, aquelas promessas de quem parece querer mudar. Mas logo ficou claro que o discurso não estava muito alinhado com a prática. As semanas foram passando e o Alex começou a mostrar um comportamento cada vez mais instável. Ele se isolava por longos períodos trancado no quarto, só saía para pegar algo na cozinha e voltava lá para dentro, para o seu reduto, e quando falava era num tom estranho, cochichando, meio paranoico, olhando para os lados como se alguém tivesse sempre ouvindo. E não demorou muito para começar a enrolação com o aluguel. Primeiro foi um atraso, depois veio a desculpa, depois o silêncio. Mas o Robin, gente, o Robin, segundo os vizinhos e principalmente por conta dessa história, dá para perceber que ele era aquele tipo de gente que acredita até demais no lado bom das pessoas. Paciente até quando não devia. Dava 1, 2, 3 chances, era gentil, tinha empatia. Ele aguentou mais do que muita gente teria suportado e ainda tratava o Alex com respeito, tentava manter o clima leve, ajudava como podia, dava conselhos, oferecia até comida, porque via que a situação do cara não era favorável, que ele não tinha nem o que comer. E isso faz a gente pensar que ele realmente achava que aquela pessoa estava apenas passando por um momento ruim. A real é que o Robin era bom demais para esse mundo, ingênuo até, talvez eu diria. Ou simplesmente alguém que tinha fé nas pessoas, o que, convenhamos, pode ser perigoso quando a pessoa errada entra na sua vida. E o Alex, bom, ele estava longe de ser só uma pessoa quebrada tentando se reerguer. O que vinha pela frente ia mostrar que ele carregava muito mais do que traumas mal resolvidos. Ele era uma tempestade prestes a explodir. Em agosto de 2019, o Robin já estava perdendo a paciência com o Alex. Para ser bem sincero, ele aguentou muito e ainda foi simpático, porque chegou a um ponto em que o Alex não conseguia pagar o aluguel, nem comprar a própria comida e não se esforçava para isso, sabe? O Robin estava percebendo que o seu inquilino estava se aproveitando dele, se aproveitando da sua boa vontade. Então foi aí que as brigas começaram. A convivência já vinha tensa fazia semanas, mas teve uma noite que mudou o rumo da história. O Robin estava sentado na sua poltrona assistindo TV e o Alex apareceu na sala com um tom de voz manso, quase que sedutor. Ele estava com uma camisa um pouco mais larga, um short mais curto, algo incomum para o seu dia a dia. Ele não costumava se vestir dessa maneira, mas o que importa é que, naquele momento, ele se aproximou do Robin e fez uma proposta bastante direta e indecente. Disse que se o Robin sustentasse a casa sozinho, eles podiam se divertir juntos. O Robin ficou em silêncio e totalmente
assustado com aquela proposta. Segundo vizinhos e colegas, ele nunca demonstrou interesse pelo Alex e também não parecia ser o tipo de pessoa que cedia a chantagens ou se envolvia com inquilinos. A resposta do homem foi seca, curta e grossa: você precisa sair daqui. E isso foi o gatilho. Ali no meio da sala, o Alex percebeu que não teria mais espaço naquela casa, nem proteção, nem controle, e ele não aceitou. Depois disso, a gente não sabe qual foi a cronologia dos fatos, mas o que sabemos é que o crime não aconteceu no dia da proposta indecente. Foi em algum outro momento que a tensão explodiu. Durante uma discussão, o Alex saiu do cômodo, atravessou o corredor e entrou na lavanderia. Ele foi até uma caixa de ferramentas, pegou o martelo, voltou sem dizer nada e antes que o Robin pudesse reagir, ele acertou com força a parte de trás da cabeça dele. Só que ele não parou por aí, tá? Ele acertou de novo e de novo, até não haver mais movimento. O barulho cessou, a casa ficou muda e o Alex ficou ali, de pé, respirando fundo, sem desespero, sem pressa, apenas pensando no próximo passo. E na mesma madrugada ele trancou as portas, fechou as cortinas e puxou o corpo do Robin até a cozinha onde, segundo ele, o piso era mais fácil de limpar. Ele passou mais algum tempo pensando em como sairia daquela situação e foi pensando muito que ele teve uma ideia bizarra. Foi aí que ele pegou uma serra elétrica portátil que o Robin usava para cortar madeiras no fundo do quintal e começou a separar tudo em partes e embalar em sacos pretos. Algumas seções exigiam o uso de uma serra manual porque a serra elétrica travava nas partes mais densas. E ele falou tudo isso depois, sabe, com bastante frieza. Depois de terminar o serviço, ele limpou tudo de forma minuciosa, vedou os sacos com silver tape e naquela mesma noite colocou os sacos no porta-malas do carro, dirigiu pelas ruas que não tinham câmera, por rotas pouco movimentadas, um saco foi jogado em uma caçamba de entulho nos fundos de um posto de gasolina abandonado, o outro foi deixado à beira de um riacho, envolto em galhos, e um terceiro foi escondido numa área de mata, que só quem conhecia a cidade sabia chegar lá. Tudo em silêncio, tudo sem testemunhas, tudo muito bem feito, para dizer a verdade. E nos dias seguintes, o Alex limpou o restante da casa, jogou fora os tapetes, lavou o chão e começou a encobrir o desaparecimento do homem. Ele utilizou o celular do Robin para mandar mensagens para as pessoas que poderiam sentir a sua ausência, dizendo que estava viajando e que ficaria fora por um tempo. Ele escrevia com o mínimo possível de esforço, sem pontuação, sem estilo, como se fosse proposital para parecer que ele estava estranho, mas ainda ali. E por incrível que pareça, funcionou, tá? Porque um ou dois amigos estranharam, mas a maioria acreditou, ninguém queria imaginar o pior. Uma única pessoa chegou a acionar a polícia pedindo ali uma visita de bem-estar, mas como não haviam sinais de arrombamento e o Robin continuava respondendo às mensagens, o caso foi arquivado como desaparecimento voluntário. E percebendo que o seu plano deu certo, o Alex ficou mais alguns dias na casa, dormia no mesmo lugar onde tirou a vida do Robin, usava o mesmo banheiro, a mesma cozinha onde tudo aconteceu, tudo com a maior frieza do mundo. Durante o dia ele mantinha as janelas fechadas, à noite ele saía de carro e voltava bem tarde, ninguém o via direito, ninguém sabia se ele ainda morava ali, até que de repente ele simplesmente sumiu e levou tudo que podia carregar. Documentos do Robin, cartões bancários, dinheiro, enfim, tudo que pudesse ter algum valor ou serventia. E ele deixou para trás o cenário perfeito, uma casa limpa, vazia, sem dono e sem provas. Em setembro de 2019, já fazia mais de um mês que o Robin havia desaparecido, ou pelo menos era isso que o seu círculo de amigos acreditava, e o Alex seguia como se nada tivesse acontecido. Ele havia deixado a cidade sem deixar rastros, com documentos do Robin no bolso e uma quantidade pequena de dinheiro. Mas ao invés de ir direto para Nova York, como ele pretendia fazer, ele ainda ficou um tempinho circulando por Oklahoma. Ele precisava de um novo lugar para ficar e enquanto não encontrava,
dormia em sofás nas casas de amigos, pensões baratas ou casas de conhecidos, sempre pedindo algum tipo de ajuda. Ele fazia alguns serviços esporádicos para conseguir dinheiro para se manter, afinal o que ele tinha pegado do Robin já estava acabando e em um desses lugares onde ele trabalhou, ele ficou bem próximo de uma colega de trabalho que ofereceu para ele um lugar para ficar temporariamente. Essa mulher tinha um filho pequeno, a casa era simples, o ambiente apertado, mas é aquele ditado, sabe? Coração de mãe sempre cabe mais um. E aquela mulher se sensibilizou com a história do Alex e levou ele para casa dela. O Alex morou com eles por poucos dias, alegando que estava esperando um dinheiro cair. Ele era educado, prestativo, sabia como agir, sabia o que dizer. Ele se aproximou bastante do filho da mulher, um menino de apenas 5 anos, e aparentemente tudo ia muito bem, mas a verdade é que o pior estava acontecendo sem ninguém perceber. Pouco tempo depois do Alex sair da casa dessa colega, a mulher procurou a polícia. O filho dela havia feito um relato perturbador. Ele contou para sua mãe que o Alex, por mais de uma vez, havia forçado o menino a ter intimidades com ele. A partir daí foi instaurado um processo criminal e o conteúdo integral das denúncias não foi liberado à imprensa e o nome da mãe e do filho também foi mantido em sigilo. E aqui a gente respeita isso. Mas o que ficou registrado oficialmente nos autos foi que o Alex Ray Scott foi formalmente acusado por conduta de natureza criminosa contra um menor de idade durante o período que residia na casa da mãe da vítima. A promotoria de Oklahoma não teve dúvidas da gravidade, pediu prisão imediata e o Alex foi localizado, detido e fichado pela primeira vez. A ficha criminal agora tinha nome, data e um ponto de partida oficial, mas a gente precisa lembrar que ele fazia parte de uma tribo indígena e muito por conta disso, não respondia da mesma forma que os outros às leis. Na verdade, ele até respondia, porque a legislação americana ela só intercede em julgamento de pessoas da comunidade indígena quando os atos acontecem dentro da comunidade, e esse não era o caso. Mas acabou que o advogado que ele arrumou era muito bom, ele conseguiu ali utilizar um pouco dessa questão dele ter origem indígena e conseguiu também conseguiu a liberação do Alex com a condição de utilizar uma tornozeleira eletrônica. A justiça acreditava que ele ficaria à disposição até o julgamento, mas esse não era o seu plano. Com a tornozeleira no pé e a ficha criminal marcada pela primeira vez, o Alex passou a viver em modo silencioso. Ele saía pouco, falava menos ainda, mas tudo aquilo fazia parte de um plano. No fim de dezembro de 2019, ele removeu o monitor eletrônico usando uma faca aquecida e uma fita isolante para danificar o rastreador até que ele parasse de emitir um sinal. Depois ele jogou o dispositivo fora, numa lixeira qualquer de um posto de gasolina na beira de uma estrada, e desapareceu de vez. O destino agora era outro, Nova York. Já em Manhattan, ele adotou uma postura mais discreta, quase que teatral. Não usava mais o nome completo em perfis online, passou a se apresentar como Lex, L-E-X, um apelido ambíguo fácil de se adaptar. A partir dali, ele assumia diferentes versões de si mesmo a cada novo contato. Às vezes ele fingia ser um estudante de fora, outras vezes dizia que era um viajante em situação de rua. Cada história servia a um propósito. Ele dormia em abrigos comunitários, pegava refeições gratuitas em centros LGBT, onde era acolhido sem julgamentos, usava perfis falsos para conhecer pessoas, alugar quartos por uma noite ou duas, conseguir carona até o próximo lugar que ele iria ficar e tinha sempre uma desculpa pronta para qualquer coisa que alguém questionasse a ele. Muitas vezes, quando perguntavam sobre a sua história, ele dizia que tinha fugido de um namorado violento, ou que a família expulsou ele por ser gay, ou que estava tentando recomeçar a vida numa cidade grande. O fato é que o Alex estava sempre tentando tirar vantagem, essa era bem da verdade. E ele sabia muito bem como agir, sabia exatamente onde ninguém checava documentos para ver que ele já tinha uma condenação, sabia como despertar pena nas pessoas, como negociar usando o discurso da dor,
como desaparecer no meio do caos urbano e ser visto só como mais um corpo cansado numa cidade de milhões que trabalham diariamente. Ele era basicamente o prefeito da Coitadolândia, um artista da manipulação, sempre tirando vantagem de quem acreditava estar ajudando um inocente. E foi nessa rotina suja e silenciosa que ele voltou a fazer o que sabia de melhor: procurar a vulnerabilidade alheia. Em janeiro de 2020, outra pessoa entrou na história do Alex, um homem chamado Kenneth Savinsky, de 64 anos. Eles começaram a conversar através de um aplicativo de relacionamento. O Alex se apresentava como Lex, a foto era uma foto genérica, o perfil era escasso de informações, mas o tom da conversa era gentil, acessível, com respostas rápidas e elogios simples. Ele falava o que o Kenneth queria ouvir. Ele tinha uma boa lábia. O Kenneth, ele era um comerciante de antiguidades e algumas obras de arte. Ele vivia sozinho em um apartamento muito confortável no Upper East Side, frequentava a igreja 5 vezes por semana e era querido no seu bairro. Mas como muita gente, ele também vivia momentos de solidão e ele queria companhia. Na noite do dia 27 de janeiro de 2020, o Alex topou encontrar com ele pessoalmente. Eles marcaram às 22 horas e 30 minutos no quarteirão onde o Kenneth morava, e ao se encontrarem, o Kenneth convidou o Alex para subir para o seu apartamento. Ele não era um homem multimilionário, mas era muito bem de vida, morava no Upper East Side, e para uma pessoa como o Alex, que sempre esteve à margem da pobreza, aquele homem era riquíssimo, aquilo era sinal de luxo, sabe? Tanto que ele ficou impressionado com o apartamento, que tinha muitos objetos de valor. Muito por conta da profissão do Kenneth, que comercializava, como eu disse para vocês, antiguidade e obras de arte. Então tinha muita coisa ali dentro que remetia a isso, sabe? No início do encontro tudo correu bem. Eles conversaram, riram, dividiram um vinho que o Kenneth havia separado para a noite, só que em algum momento a conversa desviou do esperado. O Alex fez uma proposta direta, ele queria dinheiro. Para ele aquilo era quase como um trabalho. Ele iria para a cama com ele em troca de uma boa quantia de dinheiro. Para o Kenneth aquilo era um insulto. Ele recusou de forma educada, mas clara, tentou encerrar o encontro de maneira respeitosa, talvez até desconfortável, mas sem hostilidade. O Kenneth apenas se levantou, andou até a porta e indicou calmamente que era hora do Alex ir embora. A conversa não tinha evoluído como ele esperava e ele queria simplesmente encerrar aquele encontro, aquela noite em paz. Mas o Alex não estava ali para aceitar um não. Ele também se levantou. Num surto súbito, ele atravessou a sala, foi até a uma estante e agarrou uma estatueta de ferro bem pesada, uma peça decorativa densa, fria, que combinava ali com o ambiente. Ele utilizou esse objeto para acertar com força total as costas do Kenneth e o impacto foi brutal. O Kenneth caiu de joelhos, tentando entender o que estava acontecendo. Ele ainda tentou se levantar, confuso, desequilibrado, mas o Alex não parou. Ele golpeou de novo e de novo. A estatueta atingiu a cabeça, a lateral do rosto, o pescoço. Ele estava indefeso e foi então que o Alex correu até a cozinha, pegou uma faca, voltou ali para a cena do crime e passou o objeto no pescoço do homem de forma tão profunda que rompeu até um osso. Eu nem preciso dizer que o local virou uma piscina vermelha, né? O corpo do Kenneth estremeceu ali uma última vez e ele ficou ali, entre a sala e o corredor. Foi onde a vida dele acabou. A brutalidade de como tudo aconteceu sujou o apartamento inteiro, deixando claro que naquele local aconteceu um ataque violento. O chão de madeira absorveu parte do sangue, tornando impossível limpar. As paredes foram manchadas, os móveis, enfim, o que aconteceu ali não tinha como esconder. Com o corpo da vítima estendido, o Alex permaneceu imóvel por alguns segundos, ele não entrou em pânico, afinal não era sua primeira vez, ele apenas limpou os rastros ou pelo menos tentou. Ele usou panos de prato para secar parte do chão, trocou o tapete da entrada do apartamento, lavou aquela estatueta que ele havia usado, para fazer aquele horror, tomou um banho e jogou as roupas que estavam ensopadas de líquido vermelho no cesto de roupa suja. Em seguida, ele vasculhou o apartamento em busca de dinheiro, cartões e documentos, pegou o celular do Kenneth, desbloqueou com a digital dele
e levou também a sua carteira. Depois ele apagou as luzes, trancou a porta e saiu discretamente do prédio. Era pouco mais de 3 horas da manhã. Nos momentos seguintes, o Alex fez o possível para manter a ilusão ativa. Ele respondeu mensagens como se fosse o Kenneth, dizia que estava viajando, resolvendo assuntos pessoais, que estava afastado por um tempo dos negócios. O tom das mensagens era breve e desconexo, mas a maioria das pessoas não desconfiou. Afinal de contas, o Kenneth era reservado e sumir por uns dias não parecia nada fora do comum. Só que uma amiga próxima estranhou bastante as mensagens e queria saber o que realmente estava acontecendo. Naquele momento, duas coisas estavam acontecendo em paralelo. Enquanto o Alex tentava se distanciar da cena do crime e usava os cartões da vítima sem o menor pudor, pagando hospedagem e alimentação em hotéis baratos, a amiga do Kenneth, ela estava cada vez mais inquieta, mais nervosa. Ela já havia tentado ligar, mandar mensagens e agora tomaria uma decisão ousada, mas muito importante. Com a ajuda do síndico do prédio, ela entrou no apartamento do seu amigo Kenneth. E assim que a amiga do Kenneth entrou, ela encontrou um cenário um pouco estranho. Havia algumas manchas no piso de madeira, algumas roupas logo na entrada do apartamento meio bagunçada e o que parecia respingos de sangue no banheiro do apartamento. Aquilo para ela já era sinal de que algo estava errado. Ela não foi adiante, não tocou em nada, saiu do apartamento e ligou imediatamente para a polícia. Minutos depois, policiais chegaram ao local, eles vasculharam o apartamento de forma minuciosa e eles encontraram o Kenneth caído no chão da sala. Ele tinha ferimentos profundos no rosto e no pescoço. Havia líquido vermelho por todo o ambiente, inclusive marcas na parede e no piso, que já estava manchado com aquele líquido todo. A cena era brutal e o curioso é que tudo foi descoberto muito rápido, porque a amiga do Kenneth resolveu invadir o apartamento logo no dia seguinte da sua morte. Então estava tudo muito recente e a polícia precisava descobrir quem tinha feito aquilo o quanto antes, porque essa pessoa ainda estava perto. Encontrar quem fez aquilo não seria difícil, porque a gente sabe que o Alex estava usando os cartões da vítima. Então bastava uma quebra de sigilo bancário para rastrear o assassino, só que nem precisou, viu? Porque na manhã do dia 30 de janeiro de 2020, o Alex entrou espontaneamente em uma delegacia de Manhattan com alguns cortes nas mãos e com as roupas manchadas de líquido vermelho. Ele disse sem rodeios: "Acho que posso ter tirado a vida de alguém na noite passada." Ele estava com a carteira do Kenneth, com os cartões e o celular da vítima. Ele disse que não lembrava de tudo com clareza, mas que sentia que havia feito algo horrível. Enquanto isso, a perícia já confirmava a morte do Kenneth no apartamento. E durante o interrogatório inicial, o Alex permaneceu em silêncio nas primeiras horas, mas à medida que os investigadores convocavam interrogatórios e apresentavam as provas, como as imagens das câmeras do prédio, os registros dos cartões, os prints das mensagens, ele começou a ceder. Pouco tempo depois, ele confessou o crime em detalhes. As acusações foram formalizadas bem rapidinho: roubo de identidade, fraude bancária, obstrução de investigação criminal e homicídio. O que ninguém imaginava é que essa seria apenas a ponta do iceberg, porque, como a gente sabe, o Alex já tinha feito outra vítima em seu passado e agora tudo viria à tona. Logo nos primeiros dias de detenção, o Alex solicitou uma conversa franca com alguém da investigação. Ele queria falar com uma mulher. E foi aí que ele começou a contar a verdade de forma nua e crua. Foi na delegacia de Columbus que ele deu todos os detalhes da noite em que tirou a vida do Kenneth. Ele disse que o viu como um homem rico e bem-sucedido que estava o subjugando. Ele revelou que logo no começo do encontro o homem já o olhava com um olhar de desdém, como se ele fosse uma espécie de lixo. Ele demonstrava ser superior a ele e isso o colocou em um estado de emergência, de alerta total, como se precisasse inverter aquela situação, e aí teve um surto. A essa altura, a investigadora já tinha muita coisa sobre o Alex. Ela citou sobre a condenação por conta do filho da sua colega de trabalho e o Alex confirmou que realmente aquilo tinha acontecido. Em algum momento do interrogatório, a investigadora perguntou sobre o seu antigo colega de casa, o Robin Scottapel. Nesse momento, ele olhou nos olhos da oficial e disse: "Vocês vão achar ele também, mas vai ser mais difícil."
Quando a polícia divulgou que o Alex Ray Scott havia confessado 2 homicídios e era também acusado por um crime de abuso de menor, o caso ganhou as manchetes no país inteiro. Mas não foi só a brutalidade dos crimes que chocou, não. Foi a transformação que veio depois. Até então, o Alex era identificado publicamente como o homem. Seus documentos, suas redes sociais, os boletins de ocorrência, tudo o ligava a uma identidade de gênero masculina. Mas depois de ser preso, já detido em Ricker Island, o Alex iniciou a sua transição de gênero. Ele deixou o cabelo crescer, começou a usar maquiagem e pediu para ser tratada no feminino. Passou a ser chamada de mulher trans e isso por si só virou um debate à parte dentro da mídia. A imprensa simplesmente não sabia como noticiar. Parte dos veículos se referia ao Alex como ele, outros como ela. O nome oficial, Alex Ray Scott, era neutro e ele manteve esse nome. Mas a dúvida sobre os pronomes dividia até mesmo profissionais do direito. Outra coisa que virou motivo de debate é que após transicionar, ele foi encaminhado para uma ala feminina dentro da penitenciária. E isso gerou um bafafá, porque ele só transicionou após ser preso. Então muita gente duvidava da real intenção por trás da transição e acreditava que era apenas uma manobra para não ficar na penitenciária masculina. Enquanto isso, os promotores deixavam bem claro, eles não estavam preocupados com gênero, estavam preocupados com provas. E isso eles tinham de sobra. O julgamento da agora Alex Ray Scott foi tudo menos comum. Ela entrou na sala escoltada, algemada, vestindo o uniforme bege da penitenciária e uma máscara cirúrgica branca, porque ainda era tempo ali, da pandemia. Os seus cabelos estavam presos num coque improvisado e o olhar era frio e vazio, como se já soubesse o que estava por vir. O juiz fez a leitura das acusações e cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Homicídio em segundo grau, por conta do Kenneth Savinsky, homicídio em segundo grau no caso do Robin Scottapel, roubo qualificado, falsidade ideológica, obstrução de justiça, obstrução de investigação e uso fraudulento de identidade. O silêncio no tribunal era absoluto, nenhuma lágrima, nenhuma tentativa de se explicar. A Alex ouvia tudo de cabeça erguida, como se desassociasse completamente tudo o que tinha acontecido. O passado dela com o abuso do filho da colega, aquele caso brutal lá, que aconteceu em Oklahoma, foi mencionado, mas não foi julgado ali. Esse processo ocorreu separado por conta de ser em um outro estado e nunca chegou ao fim, já que ela fugiu do estado antes de ser julgada e acabou presa em outro estado. Mas a promotoria fez questão de destacar que ela não era uma criminosa ocasional, era reincidente, já tinha feito coisas erradas várias vezes. A Alex se declarou culpada, não houve julgamento com júri, ela mesma admitiu os 2 assassinatos diante do juiz, sem tentar se defender, sem justificar, e isso já foi o bastante. No fim da audiência, o juiz foi direto, ele condenou a Alex à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 22 anos pela morte do Kenneth Savinsky. E mesmo que um dia ela consiga essa liberdade condicional, ainda terá que começar a cumprir uma segunda pena pela morte do Robin Scottapel. Ou seja, ela não vai sair tão cedo da prisão, porque se um dia ela conseguir sair, ela ainda pode ser deportada para Oklahoma para responder pelo crime do abuso contra o filho da sua colega. E foi assim que tudo terminou nessa história, sem escândalo, sem lágrimas, sem um pedido de perdão. A Alex saiu da sala exatamente como entrou, em silêncio, mas agora carregando o peso de 2 vidas que ela mesma destruiu. Hoje, a Alex Ray Scott cumpre pena definitiva em uma penitenciária feminina do estado de Nova York. Ela é reconhecida oficialmente como mulher trans desde 2022 e ela foi colocada no Rose Singer Center, uma unidade feminina no complexo de Rikers Island. Sinceramente, quando eu me deparei com esse caso, eu fiquei pensando como que essa pessoa conseguiu fazer tanta coisa e não ser pega. Porque veja bem, ela acabou sendo presa pelo seu último crime. Os outros estavam basicamente ali, parados, porque ela fugiu e
talvez ia até se livrar dessa. Eu sei que esse é um caso polêmico e é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.